O que mais agora? Eu vou colocar a implantação da minha casa dentro desse terreno. Perfeito? Então eu vou onde? Lá no layer cobertura. Clico na cobertura e vou estar habilitando. Pumba, opa! Eu tenho um pouco de transparência, eu tenho um pouco de situação perdida aí. O que eu faço para poder trabalhar com essa cobertura? Eu venho, desabilito toda a parte de calçadas, de grama e fundo do terreno. Olha lá, vou até deixar no outro modo de apresentação para que a gente possa estar verificando. Então, o que eu vou criar? Estando no plano de fundo habilitado, eu vou clicar nele e vou dar o comando Ctrl J. Ctrl J, o que eu fiz? Eu criei uma camada acima. O background que estava aqui foi criado acima. Tá? Eu apago o plano de fundo, que eu não quero que ele seja mesclado junto. E eu venho aqui, lá na cobertura. Por que eu criei a camada, gente? Porque se eu não tivesse camada, eu ia ficar com o fundo totalmente transparente. E eu não quero isso, eu quero que tenha um fundo branco. Então eu vou lá na minha camada de cobertura, tá? E vou fazer o quê? Camada mesclar as visíveis. Opa! Então a minha camada agora, ela tem um fundo visível. Bacana? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha borracha mágica, que está aqui, se eu clicar nela, é a última das opções de borracha. É uma borracha automática, porque quando eu clico nela, praticamente eu tirei todo o fundo. Mas, Fernando, por que você colocou o fundo branco para tirar o fundo branco? Tá? Porque em algumas áreas que eu estou trabalhando, é interessante que fique esse detalhe. Por exemplo, olha, essas partes onde vai ser o pátio de manobra do meu estacionamento, ela está branca, tá? Mas onde eu tenho X, o que é o X? X quer dizer que é vazio. Então, eu vou apagar essas partes, tá? Por quê? Nessas áreas vai estar aparecendo o meu gramado. Perfeito? O que mais? Se eu tenho X, esses X são vazios e eu tenho gramado. Perfeito? Então, o restante é toda uma área de base, tá? Aqui não tem o X, mas eu sei que aqui é vazio também. O restante aqui é o piso, a escada que sobe na casa, nós temos o pátio interno, enfim. Tá? E um detalhe importante, eu vou tirar essa linha que é o alinhamento do muro, que eu não preciso dela. Então, deletei esse cara, vamos colocar o gramado para ver como que ele está aí junto. Olha aí, a nossa cobertura começou a aparecer. Vou pôr o fundo branco para que ele volte a dar uma cara um pouco melhor, tá? Então eu estou fazendo a implantação, vou colocar os telhados agora aqui, para depois poder brincar com o paisagismo, que é o objeto dessa nossa aula de hoje. Perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Estando na minha layer da cobertura, eu vou criar telhados. Tá? Então, o que eu faço? Mudo o formato de apresentação para que tenha essa borda, para que eu possa clicar com o mouse aqui do lado de fora e abra para mim a minha paleta de opções, onde eu vou onde? Telhas. Tipo de telhas. Vou fazer um teste com essa telha de barro. Depois a gente vai fazendo outros testes até que a gente acha, tá? Eu acho que se eu trabalhar com essa telha de barro aqui, ela vai ficar interessante. Só que eu tenho que ter uma sacada aqui. Porque eu tenho meu telhado numa posição e tenho o telhado no outro sentido. Tem dois sentidos de telhado. Então eu vou ter que salvar esse padrão, esse pattern aqui, em duas situações, em dois formatos. Então eu vou lá, editar, definir pattern. Opa, cadê? Definir padrão. Tá? Salvei um, cara. Tá aqui bacana. Beleza? Então o que eu faço? Eu faço um Ctrl J, que é uma camada para cima, dou um Ctrl T
e vou girar. Opa, fiz caca aqui, pera lá. Deixa eu habilitar ele aqui, dar um F para ele apresentar, tá? O que eu fiz? Dei o Ctrl T e vou girar, ó. Mudei o formato do meu telhado, perfeito? Editar, definir padrão, vou pôr aqui, ó, telhado 2, tá? Então, salvei ele também, ponto final, tá? Não quero mais esse cara, vou deletar ele que ele não precisa mais, opa. Onde que ele está aqui? Ele está por baixo, olha ele lá, ó, escondidinho. Não quero mais ele, tá? Não vou salvar, não preciso, não vou fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora os meus telhados que são num sentido semelhante. Então, varinha de seleção, estando no layer cobertura, ó, esse telhado é num sentido, esse telhado é no mesmo. Vou pegar todos os telhados no mesmo sentido, ó. Ó, todos os telhados que têm inclinação no mesmo sentido, eu selecionei. Perfeito? Vou jogar uma camada acima. Então, eu tenho uma camada aqui. Vou lá no meu amigo FX, vou pegar aqui sobreposição de padrão. Habilito e vou pegar o meu telhado, o primeiro deles, que não está numa inclinação. Ó, o segundo está aqui embaixo, eu peguei o primeiro. Ok? Alt, Delete. Rapaz, ficou interessante. Talvez um pouquinho pequeno. Vou dar 2 cliques aqui, vou aumentar um pouquinho a escala dele. Ó, deixa eu tirar de cima para enxergar. Estou aumentando um pouquinho a escala da minha telha. Gostei desse tamanho. Tumba, legal. Tá? Ctrl D de dado, meu telhado foi aplicado num sentido. Vou aplicar agora o inverso. Volto na cobertura, pego outro sentido de telha. Esse e esse. Esqueci algum? Não. Então, crio uma camada acima, tá? Vou lá, FX, sobreposição de padrão, e vou abrir e pegar o último formato que eu tenho, tá? Tá aqui o meu amigo, dou um OK, ele está ali, Alt, Delete, tá? Agora os dois estão no mesmo formato. Legal, joguei a telha nos 2 sentidos e gostei do meu telhado. Não vou nem procurar outro. Só que eu acho que está muito vermelha essa telha. Então o que eu vou fazer? Ó, vou apagar os objetos que eu tenho, vou deixar só as telhas. Então apaguei projeto de cobertura, apaguei o gramado e apaguei o fundo branco. Tenho só minhas telhas juntos, os 2 sentidos de telha. Perfeito? O que eu vou fazer? Vou unir as 2 camadas numa só. Então, camada, mesclar camadas visíveis. Opa! Ficaram só as 2 juntas. Legal. Vou habilitar agora a minha cobertura, meu gramado e o plano de fundo para eu ver o que eu vou fazer. Olha lá. Vou até chamar aqui, ó, de telhas. Tá? Então, nessa camada das telhas, meu objetivo é mudar a cor dela, porque achei que ela ficou muito vermelhona. Tá? Então, eu vou dar um comando, Ctrl U de urubu, tá? Que é matriz e saturação. O que eu vou fazer com o meu Ctrl U? Nessa primeira barra, eu vou... Opa, ficou muito vermelha. Vou estar mexendo para o outro lado. Opa, gostei desse caramelo nesse telhado. Olha aí que bacana que ficou. Então eu mexo para os 2 lados. Aqui, ó, eu tiro a intensidade da telha, mas eu não quero tirar, porque eu acho que esse tom vivo está bacana. Aumento a saturação, ficou muito forte. Tirei. Então, ó, legal. Gostei muito do meu telhado. Acho que esse telhadinho tá bacana. Legal? O que mais? Então, vou habilitar de novo aqui, ó,
a minha calçada, tá? Opa, a calçada ali. Só que ficou faltando eu colocar depois esse mesmo material na escada que sobe, talvez no piso que vem para cá, enfim. Mas o meu objetivo aqui não é trabalhar muito com a casa. Meu objetivo é paisagismo. Então eu vou dar só mais um detalhe de nuance no projeto de cobertura, que é colocar uma sombra para eu poder brincar com o paisagismo. Então, ó, eu estou cobertura, FX, sombra projetada ou drop shadow, tá? Olha lá, ó, ele criou uma camada, uma sombra direta em volta dessa casa. Fez com que a casa subisse, ó. Vou até aumentar para você ver, olha lá, ó, tá vendo a minha sombra andando? Tá? Legal. Então eu posso deixar um pouquinho mais esfumaciado, um pouquinho mais forte. Acho que ficou bacana assim, tá? Eu acho que aqui o meu projeto ficou bem intenso, tá? Acho que apenas essa parte onde tem o X, esse X não ficou tão legal. O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele daqui, ó. Então pego a minha ferramenta de seleção, venho aqui, ó, tá? E vou dar um delete. Opa, olha a diferença de uma para outra. Ficou mais interessante. Eu não preciso do X num projeto de paisagismo para falar que é vazio. Ó, eu acho que ficou bem melhor, deu outra conotação. Vou tirar aqui na frente também, ó. Ó, deleto. Eu acho que está bem interessante esse formato. A não ser o meu gramado lá embaixo, que volto a dizer que está parecendo o gramado do Allianz Parque, bem sintético, tá? Então, o que nós vamos estar fazendo? Vamos estar dando uma conotação nesse gramado para que ele tenha o quê? Um ar mais realístico, perfeito? Então, vou dar o F aqui para poder estar visualizando um pouco mais. E as ferramentas que nós vamos trabalhar nesse gramado agora são ferramentas já conhecidas, tá? Vou até colocar aqui em cima, deixa aqui mesmo, que está mais fácil de visualização. Então, ó, eu vou trabalhar com o meu burn, tá? Sobreposição e superposição. Então, primeiro eu vou dar um branco, tá? Vou aumentar um pouquinho a exposição dele aqui, vou trabalhar em torno de 25, tá? Por quê? A hora que eu começo a passar lá, comecei a deixar branco. Opa! Então, ó, eu não estou passando inteiro, eu estou passando apenas em algumas partes, dando conotações, tá? Com isso eu estou tirando aquele ar artificial do meu projeto, tá? Ó, apenas em pequenos lugares eu dou esse detalhe. Vou e mudo para outra ferramenta que é para dar uma conotação de dar uma escurecida. Olha lá, ó, opa! Olha lá, meu gramado já tem uma outra cara. Perfeito? Legal.